Olá, muito bem-vindo ao canal Intercessores da Última Hora. Guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos, coisas espantosas acontecendo em todos os lugares do mundo. Nunca foi tão necessário um clamor e intercessão por todos os homens. Antes de tudo, pois exorto que use práticas de súplicas, de orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Mais uma vez, boa noite, boa tarde, bom dia a todos vocês que estão nos acompanhando nesses vídeos. É uma alegria para nós poder estar de volta com mais um vídeo, uma palavra, de Deus para o coração de cada um de vocês, que vem com certeza do coração de Deus para o meu coração e para o seu coração. Então, hoje nós queremos falar, a gente já orou, a gente já não ora, no início nem no fim, às vezes por causa do tempo, mas a gente está aqui, o nosso tempo de oração é fora do horário aqui, tá bom? Então assim, o que a gente quer falar hoje aqui é sobre o nosso coração, daquilo que nós enchemos, como nós devemos encher o nosso coração, que encher o nosso coração de palavras de esperança, de palavras de fé, não é de uma esperança falsa, de um otimismo, vamos fazer de conta que está tudo bem, vamos fechar os olhos, que está tudo maravilhoso, vamos pensar positivo, que vai dar tudo certo, tipo assim, ficar anestesiado, ficar fora dos acontecimentos, não fazer caso do que está acontecendo. Eu não sei nem expressar essa palavra. Não é isso que eu estou querendo dizer, Que a gente muitas vezes acha, não, eu não quero ouvir mais nada porque meus ouvidos, eu não quero mais, eu não quero pensar em coisa ruim, não quero ouvir coisa ruim e coisa assim. Isso é muito comum acontecer com cada um de nós. Tem momentos que a gente fica cansado, que a gente fica cheio, de ouvir certas coisas, mas o que nós queremos falar nesse vídeo, algo que Deus colocou no nosso coração, que nós temos que ter uma temperança neste momento, e seguir a direção que Deus nos dá com relação a isso. Porque Jesus disse, que no mundo teremos aflições. Ele não disse que o mundo ia ser um mar de rosas, que nós ia viver neste mundo só porque nós cremos em Jesus, que as coisas iam ser maravilhosas, que nós não ia passar nenhuma dificuldade, nenhum problema, e que tudo ia ficar maravilhoso, que nós tínhamos que só olhar e dizer que está tudo bem, que vai dar tudo certo, Ele disse, Jesus não mente, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, quando nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos ver ali que o próprio Jesus Cristo, ele veio ao mundo, a palavra de Deus fala, se você examinar a Bíblia, você vai ver que a palavra de Deus fala que Jesus foi homem de dores. Jesus fez milagres, maravilhas, ele curou, ele libertou, ele fez tantas coisas maravilhosas que está ali no Novo Testamento, o que nós devemos examinar a palavra de Deus ali, que fala sobre a vida de Jesus Cristo, mas é muito importante, a primeira parte da Bíblia para nós hoje é examinar o que Jesus ensinou na sua palavra. E uma das coisas que ele falou foi essa: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Essa é a palavra que nós queremos falar hoje. Aí que Jesus falou, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E vós vencereis também, ele falou. Olha o que Jesus falou ali, Está escrito nisso, tem tantos textos que falam sobre isso. Então, onde nós queremos chegar? Que nós temos que ter, apesar de tudo, nós temos que ter o nosso coração uma esperança, não uma falsa esperança, como se nós vamos tapar os nossos olhos, nós vamos fechar os nossos ouvidos e fazer de conta que nada está acontecendo, não quero ouvir, não quero saber, não é isso. Nós vamos, infelizmente, nós vamos ver coisas, nós vamos ouvir coisas, nós vamos saber de coisas que nós não se agradamos, que não agrada a Deus também, mas que infelizmente acontece, porque no mundo, nós não vivemos sozinhos nesse mundo. Tem gente de todo tipo que vive nesse mundo. Então, assim, o que então nós devemos fazer sobre isso, Nós não podemos deixar o nosso coração se encher de tristeza, de amargura, de ressentimento, de ódio, de vingança, por causa das coisas que estão acontecendo, por causa das coisas que as pessoas fazem pra gente, porque alguém não gostou da gente, que alguém não ama a gente, isso tudo, mas nós não podemos levar para esse lado. Porque Jesus também, mas Jesus também, mas ele foi injustiçado, ele não foi amado, ele não foi respeitado como ele deveria, não foi honrado como filho de Deus. Você sabe disso, não precisa nem tocar no assunto. Então nós não podemos esperar que do nada nós vamos ser exaltados, que todo mundo vai gostar de nós, que maravilha.
ou que o mundo é uma maravilha, que tudo vai bem, e que nós vamos fingir que as coisas não estão acontecendo. Aí que é o problema. Nós não podemos ir a esses extremos. Nem fingir, ficar alheio, fingir que as coisas não estão acontecendo, fazer de conta, de escapar, tipo assim, sair da realidade, mas também nós não podemos ficar ali amargando e desesperados, angustiados, por causa daquilo que está acontecendo. Daqui a pouquinho nós já não estamos mais crendo em Deus, já não estamos mais confiando em Deus, a gente já está desesperado, e é isso que Jesus não quer. Ele disse, né, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, né? Então ele também teve aflições, e ele já avisou nós que nós ia ter. Ele não mentiu, nem enganou ninguém. Então muitas aflições, dificuldades vêm sobre a nossa vida, de uma maneira muitas vezes particular, pessoal, e às vezes de uma maneira geral, para todos nós, né? Para todas as pessoas que habitam na Terra têm aflições de várias coisas, de clima, de política, de tantas coisas que acontecem, de maldade, de injustiça, tudo isso aí aflige o nosso coração. Só que nós não podemos deixar dominar isso para nós não podemos deixar que isso enche o nosso coração de tal forma que nós deixamos o nosso coração pesado, amargurado, decepcionado, triste, e que isso venha dominar nossas vidas. É isso que Jesus não quer, é isso que nós não podemos fazer, porque se nós permitir isso, vai encher o nosso coração, vai enfraquecer a nossa fé, vai enfraquecer o nosso ânimo e também o nosso corpo, porque uma pessoa que está fraca, está desanimada, está entristecida, está deprimida, que está sempre preocupada e só vê coisa ruim e não vê muitas vezes tantas coisas boas, não tem, é uma pessoa que não tem esperança, dizendo assim. Então a pessoa vai se abatendo e acaba ficando doente, acaba ficando desanimada, né? E é isso que Deus não quer para nós. Infelizmente, que nem eu falei, nós não podemos sair fora da realidade, nós vamos enfrentar esse tipo de coisa, mas o que nós tem muitos textos, nós vamos examinar 2 versículos só, onde Jesus diz que nós devemos ter esperança, nós devemos confiar. E o que então que nós devemos fazer? Isso você sabe, já tem vários textos que falam sobre isso, mas qual é a receita então para nós? Que nós devemos cuidar, o que nós devemos deixar entrar no nosso coração para isso não acontecer? Então nós vamos ver ali no versículo no livro do Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 6, versículo 21, tem uma receita aqui, né? Capítulo 6, versículo 21. Ali diz assim, eu vou ler um pouquinho antes para você entender aonde a gente quer chegar. A mensagem que Deus quer para hoje nós. Uma mensagem de ânimo, de coragem, né? E uma receita de como nós podemos manter a nossa fé e manter a nossa esperança firme em Deus, né? A nossa fé, a nossa esperança firme em Deus. Então aqui diz assim, no versículo 19, os tesouros no céu. Aqui diz assim, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração, né? Então, o que nós temos que fazer? Aquilo que o nosso coração, onde está o nosso tesouro, se o nosso tesouro, se a nossa força, se aquilo que nós mais amamos está nas coisas deste mundo apenas, né? Nas riquezas, nas coisas que nós podemos ver, que nós podemos tocar e que nós estamos preocupados. Então, isso ali é uma coisa que não é estável, não é uma coisa que nós vamos estar sempre tudo normal, tudo tranquilo, é uma coisa que oscila. Uma hora está tudo bem, outra hora não está, coisas ruins acontecem, injustiça acontece, muita coisa acontece ali, né? O ladrão vem e rouba. Muitas vezes a pessoa, né, se esforçou para comprar um carro bom, alguma coisa que gosta muito, e depois vem um ladrão e rouba. Isso no sentido físico, como também no sentido emocional. A pessoa está alegre, está feliz por uma grande vitória, daqui a pouquinho acontece uma coisa ruim, aquilo rouba a sua alegria, rouba a sua esperança. Então Jesus disse aqui nessa palavra que não é para nós ter o nosso tesouro, a nossa esperança, a nossa alegria nos tesouros deste mundo, nas coisas deste mundo, porque essas coisas vêm e vão, essas coisas passam, tudo passa. A palavra de Deus diz que tudo passa, o que permanece para sempre
é a palavra de Deus, é o Espírito, as coisas espirituais que permanecem. Então a vida para nós é eterna, essa vida aqui é temporária, a gente já sabe disso, vocês já aprenderam. Então nós não podemos colocar nossa esperança totalmente nas coisas deste mundo, mas o nosso tesouro. Então o que tem que acontecer com nós? Se nós estamos muito preocupados, angustiados, desesperados com as coisas deste mundo, nós temos que fazer o que? É um sinal do que nós estamos só pensando nisso, nós estamos só vivendo nisso, nós estamos só preocupados com isso. Nós estamos alimentando a nossa alma, o nosso coração apenas dessas coisas, preocupações. Claro que a gente tem que se preocupar com o dinheiro, que a gente se preocupa com as coisas que a gente tem que comprar, com as coisas que a gente tem que pagar. Isso é uma coisa normal, todo mundo é assim, todo mundo tem isso. E nós devemos sim ser responsáveis, né? De ir nas nossas contas, nossas coisas, de ter o nosso trabalho, o nosso sustento. Todos nós temos que ser responsáveis e trabalhadores e honestos, porque é assim que Deus se agrada. Mas o que a Bíblia quer dizer é que nós não podemos colocar nossas esperanças, nossa alegria apenas nisso, porque isso aí é uma coisa que hoje tem, amanhã não tem. Hoje eu tenho bastante, amanhã eu posso não ter. Então a gente tem que... é importante para nós, mas nós não podemos colocar nossa alegria, nossa esperança nessas coisas. Porque se o nosso coração estiver nessas coisas, ele vai se decepcionar o tempo todo. Uma hora ele vai estar feliz, outra hora vai estar desanimado, vai estar decepcionado, vai querer morrer e assim por diante, né? Então, o que nós devemos fazer então, né? Tem uma palavra que fala assim, o que essa palavra fala? Né? Que nós devemos colocar daquilo que o nosso coração está cheio, fala a boca. Nós vamos ver então isso aí, aqui no mesmo Evangelho segundo São Mateus, no versículo 12. No versículo 12, 33 a 37. Ali diz assim, confirmando aquilo que nós falamos, aonde então nós temos que colocar o nosso coração, né? O que nós devemos falar e ouvir e deixar entrar no nosso coração? Aqui diz assim, a árvore e os seus frutos. Ou fazer a árvore boa o seu fruto bom, ou a árvore má o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Aqui ele chega a chamar os fariseus, aqueles que dizem que creem em Deus, aqueles que dizem que tem a lei de Deus, mas não pratica. Então, irmãos, nós não podemos só conhecer as coisas de Deus e achar muito bonito, mas nós não viver segundo aquilo. Para Deus não adianta para nós isso, não vai alimentar a nossa alma. Olha o que ele disse aqui para eles, bem sério mesmo. Jesus disse, tem que ser... A pessoa que tem Deus, ela não pode falar nada que ofende, ela tem que ser muito querida o tempo todo, não pode falar uma verdade, tem que dar uma mascaradinha na verdade para não magoar. Não é bem assim, não. Tem coisas, mas que nós temos que ser claro nas nossas palavras, para as pessoas poderem entender. E Jesus mostra isso aqui, ele disse assim para eles, para esses que estavam ali, raça de víboras. Ele disse, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, mas esse grupo ali, eles falavam daquilo que o coração deles estava cheio, né? Eles tinham eu não vou entrar em detalhes aqui sobre esse grupo aqui para que Jesus falou, né? Mas ele disse, como vocês vão falar coisas boas se o coração está cheio de coisas más? O homem, ali no 35 fala, o homem bom tira do coração boas coisas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Só aqui em cima ainda fala, o homem bom tira do tesouro. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Então daquilo que o nosso coração está, se o meu coração ele está guardado, é um tesouro para mim as coisas boas, coisas que edificam, as coisas que realmente são eternas, coisas que edificam a minha vida, edificam outras vidas, que eu transmito alegria, que eu transmito paz, que eu transmito coisas boas, é porque o meu coração tem isso. Então, mas como que eu vou transmitir outra coisa se o meu coração está cheio de coisas ruins, né? Então aqui diz assim, digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, delas darão conta no dia do juízo. Irmãos, a gente sempre fala sobre isso, que existe o dia do juízo, existe o dia do acerto de contas com Deus,
Tem muita gente vivendo como se nada tivesse acontecendo, né? Como se nada tivesse acontecendo, como se, né, o tempo, nunca ninguém vai pedir conta, que Deus não vai pedir conta de nada, que nós falamos, que nós bem entendemos, nós fizemos tudo que dá na cabeça, machucamos todo mundo, fizemos um monte de justiça e que nada vai acontecer com nós, não. O dia da vingança, o dia do juízo de Deus vai vir, mas e que Deus vai se vingar. Deus vai vingar o mal que foi feito a pessoas inocentes e de acordo com como a pessoa agiu durante essa vida, ela vai ter que também dar conta diante de Deus. Então aqui diz assim, ó, porque pelas tuas palavras será justificado e pelas tuas palavras será condenado. Então, nós temos que cuidar daquilo que nós falamos, aquilo que nós deixamos entrar no nosso coração. Porque se o nosso coração realmente está cheio de coisas boas, e você pode dizer assim, mama, como é que no mundo tão injusto, tão triste, tão cheio de injustiça, meu coração vai ter as coisas boas? Essas coisas estão no mundo, irmãos, então estão em todo lugar. Mas nós temos que encher o nosso coração de coisas boas, porque o nosso coração vai estar em paz. Né? Mesmo que muitas coisas possam acontecer, o nosso coração estando cheio de coisas boas. E hoje em dia, mas se nós for ver, a única coisa que permanece para sempre, que são coisas boas, são as coisas que realmente vêm direto do coração de Deus. Então aqui, uma das coisas que dá para a gente explicar bem essa parte, para a gente não deixar o vídeo muito comprido, por exemplo, nós não podemos confiar, irmãos, em que as pessoas vão ser o nosso socorro, que nessa pessoa eu vou encontrar a solução, naquela pessoa eu vou conseguir achar a solução para a minha vida, eu vou ter um bom emprego, então eu vou estar feliz, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo, eu vou ter essa pessoa, eu vou ter o carinho, a amizade, eu vou ter um monte de coisas, mas que isso vai preencher aquilo que só Deus pode preencher. Porque se nós quisermos preencher o nosso coração com as coisas terrenas, mas com as coisas carnais, as coisas deste mundo, isso dura um tempo, e depois nós podemos decepcionar, todos nós se decepcionamos com muitas pessoas, e nós estamos sujeitos a decepcionar outras pessoas também, porque nós não somos perfeitos. Eu não sou perfeita, você não é perfeito. Todos nós, então, nós temos que colocar nossa fé, nossa esperança em Deus, porque Ele jamais vai nos decepcionar. E jamais vai também nos abandonar, irmãos, e vai nos rejeitar quando nós nos achegamos a Ele, né? Se nós buscarmos Ele, Ele vai dizer, não, hoje não posso te ouvir, fica lá, não quero saber. Não, Deus não vai fazer isso, né? Até essa semana eu estive falando, eu falei com uma pessoa especial e depois com mais outra, uma coisa que se a gente for meditar, a gente chega à conclusão, irmãos. Em todos e qualquer momento da nossa vida, nos piores momentos da nossa vida, em que nós achamos, meu Deus, eu estou perdida, e agora, o que eu vou fazer, meu Deus, né? O que vai ser de mim, né? Ou então uma doença grave, ou então algum acontecimento que deixa a gente sem chão, que a gente costuma falar. Irmãos, a única pessoa que nós podemos confiar de todo o nosso coração, que vai ser sincera, que vai fazer por nós o que ninguém pode fazer, é Deus. É Jesus Cristo, através do seu Espírito Santo, o único que não vai abandonar, o único que não vai apontar o dedo e dizer, se eu não quero saber de ti, te vira. O único, irmãos, que não vai nos abandonar é Deus. E eu cito duas pessoas que nós podemos confiar, e uma é infalível, né? É inigualável, insuperável, que é Jesus Cristo, que é Deus, o seu Espírito Santo. E outra, irmãos, abaixo disso, eu posso dizer com toda sinceridade, é uma mãe. Uma mãe, eu sou mãe, eu creio que muitos que estão me ouvindo também são mães, então o que é? Que uma mãe, mas por mais que ela possa ser falha, ter um monte de defeito que todos nós temos, uma mãe, mas quando um filho, ela está sempre ali, acho que houver, ela está sempre do lado, é aquela que vai consolar, aquela que vai confortar, é aquela que passa noites em claro com o bebezinho ali, ou com um filho grande de qualquer tamanho, é ela que está junto em qualquer momento com seus filhos. E ela, isso em segundo lugar. Deus ainda tem uma palavra que fala, que nós já lemos esse versículo também, ainda que meu pai e minha mãe me abandonassem, o Senhor me recolherá. Deus jamais vai nos rejeitar, mas para nós ter essa esperança, essa fé, e que Ele não vai nos rejeitar, Ele não vai fazer mesmo, mas nós precisamos crer, e para nós crer, nós precisamos se alimentar da sua palavra. Nós precisamos estar com o nosso coração, então, alimentados da sua palavra, para que ela venha estar dentro de nós, assim como nós não podemos encher nosso coração de coisas más,
Que nem, por exemplo, se a gente for olhar as notícias, coisas que acontecem, a gente assiste alguma coisa porque a gente precisa se informar. Nós não podemos ficar, nem eu falei, nós não podemos ficar alheio, não está acontecendo nada, não quero nem saber, não. Nós temos que ter informação, nós precisamos saber o que está acontecendo no mundo, ter informação, o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo no país, porque nós somos responsáveis, nós como cristãos, mas nós temos que orar, nós temos que interceder, que é o nosso alvo aqui, interceder, colocar essas coisas diante de Deus que estão acontecendo, porque só Deus tem poder para mudar. Só que Ele só vai mudar, mas se houver oração, se houver intercessão, se Deus vermos que tem pessoas, que as pessoas estão valorizando Ele, que estão valorizando a sua palavra, que estão crendo nele, estão se humilhando diante dele, estão orando e clamando a Ele pode mudar qualquer circunstância. Mas muitas vezes, quando nós deixamos nosso coração se encher de tantas notícias ruins, nós assistimos, nós temos que saber o que está acontecendo. Mas nós não podemos deixar aquilo entrar no nosso coração e dominar o nosso coração, desanimar de tudo, já não acreditar em mais nada, não acreditar em Deus, porque Deus não está vendo, porque Deus não está fazendo nada, porque não sei o que. Tem pessoas que chegam a ficar revoltadas com Deus. Por causa dos acontecimentos, eles dizem, Deus não está vendo, Deus não está fazendo nada, eu não quero saber, eu orar porque Deus não está fazendo nada. Isso é pecar contra Deus, mas nós não podemos fazer isso. Se eu disser, não oro mais, não quero saber porque Deus não está vendo, Deus não está ouvindo, e desprezar, coitado de mim se eu fizer isso, porque daí sim que eu vou estar desamparado. Daí sim, quando eu digo que eu não creio em Deus, que eu não quero saber de Deus, mas porque Ele não é bom, porque Ele não quer, eu estou abrindo portas para o mal entrar na minha vida com tudo. Porque eu estou botando fora, eu estou tirando a minha esperança do único que pode me abençoar, do único que pode me livrar deste mal. Eu estou tirando então a minha esperança dele e estou deixando a porta aberta. Então o mal não pede licença, mas ele vai entrar, vai colocar desânimo, vai colocar depressão, vai colocar ódio, vingança, raiva, a pessoa vai se encher de coisa ruim e aquilo vai se terminar com a pessoa. A pessoa vai se corroer por dentro. Por quê? Porque ela desprezou a Deus. Ela parou de confiar em Deus, porque muitas pessoas, mas infelizmente eu espero e eu creio que nenhum de vocês faz isso. Se vocês quiserem ter a bênção de Deus na vida de vocês, se eu quiser ter a bênção de Deus na minha vida, nós temos que crermos, independente da circunstância. O mundo pode estar caído, as pessoas podem todas virar as costas para nós temos que continuar crendo no nosso Deus, porque Ele provou o amor que Ele tem por nós, Ele provou dando o seu Filho na cruz, para livrar nós deste mundo. Mas o alvo de Deus, quando Ele enviou Jesus, é para perdoar os nossos pecados e livrar nós desse mundo terrível que nós estamos vivendo. E enquanto nós estiver aqui, mas Ele é a nossa única esperança, Ele é a nossa única força, e quando nós cremos nele, nós enchemos o coração da sua palavra, de fé, de esperança, seja o que for, aconteça o que acontecer, venha o que vier, nós vamos estar firmes, fortalecidos, alimentados da sua palavra, da fé que Ele coloca no nosso coração, e nada vai nos derrubar. Não é que nós vamos ficar livres, que o vento vai passar e não vai tocar em nós vamos até participar dos temporais, das coisas, mas a nossa vida vai ficar, a palavra de Deus diz que aquele que edifica a sua casa sobre a rocha, vem o vento, vem a tempestade, vem tudo que vier, mas aquela que está edificada sobre a rocha, ela vai permanecer firme, e é assim a nossa vida. Ali quando fala da casa edificada sobre a rocha, é a pessoa que edifica a sua vida na palavra de Deus, a fé em Cristo Jesus. Então, haja o que houver, seja o que for que nós temos que passarmos, nós vamos passar e vamos ser vitoriosos. Nós podemos passar pelo vale, nós podemos passar por qualquer lugar, por qualquer coisa na nossa vida, mas nós vamos ficar de pé, nós vamos vencer, porque o nosso coração está cheio da esperança, da fé em Deus, nós estamos cheios da palavra de Deus e nós estamos alimentando a nossa fé. E quando nós alimentamos, quando nós lemos a palavra, quando nós examinamos, quando nós meditamos na sua palavra, quando nós damos um tempo para orar, um exemplo bem prático que eu dou para encerrar esse vídeo, mas quando eu estou com sede, com muita sede, eu posso pensar, mas se eu tivesse uma água para tomar agora, eu ia tomar essa água, mas que coisa mais boa.
eu vou tomar água, eu vou matar a sede. Mas não adianta eu só ficar falando que eu vou tomar água. Porque se eu falo que eu vou tomar água, eu sei que a água mata a minha sede, que a água vai me renovar, me fortalecer. Mas eu não vou lá ir na torneira e pego uma água, na geladeira pego uma água, não pego um copo com água e não tomo essa água, não vai adiantar ficar falando da água o tempo todo. E que tem água ali que eu vou tomar aquela água, eu vou ficar bem. Se eu não ir lá e pegar aquele copo, tomar aquela água, não vai resolver nada pra mim, né? E fome é a mesma coisa. Ai, mas que pão gostoso, meu Deus, quando eu chegar em casa eu vou comer esse pão. Ai, eu tenho que comprar aquilo que eu tô com uma vontade de comer, meu pão eu quero comer. Mas eu fico só na palavra e não faço, não vou lá e pego aquilo e como. Não vai adiantar nada eu ficar falando. E é assim com a palavra de Deus. Ai, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Eu creio em Deus, mas eu não mostro que eu creio nele. Eu não busco a presença. Eu não vou lá e dizer, Senhor, me ajuda, me dá graça, Senhor, me dá força. Eu preciso da tua força, preciso da tua graça. Eu não apresento a Deus as minhas dificuldades, eu não apresento a Deus as coisas que estão acontecendo para que Deus possa fazer. Eu não demonstro fé para Deus, eu não demonstro que eu estou preocupada e que eu estou colocando diante dele todas as minhas preocupações. Só falar, mas não resolve nada. É a mesma coisa que eu falar da água que eu estou com sede e não ir tomar. Tá bom? Então é assim, encher o nosso coração das coisas de Deus, da palavra de Deus, é tomar da água, da palavra de Deus, do pão, que é a palavra de Deus também, da água, da presença de Deus, que é da palavra, da presença de Deus quando nós vamos orar, mas Deus nos fortalece. Experimenta na hora da angústia, na hora do desespero, mas em vez de reclamar, de ficar desesperado, dobra o joelho, chora ali, não consegue falar nada, não fala, mas diz, Senhor, eu estou aqui, eu estou desesperado, me ajuda, e chora, e pede para Deus aquilo que você quer, fala com as tuas palavras aquilo que você precisa, e Deus vai te ouvir, você vai sair dali, eu tenho certeza, que você vai sair dali aliviado, Deus vai te fortalecer. É assim quando nós tomamos uma água, nós estamos com sede, eu vou lá e tomar. Ai, que boa essa água, já estou satisfeito. Ah, eu estava com fome, agora eu comi o pão. É a mesma coisa quando eu vou orar, ou quando eu vou examinar uma palavra, aquilo ali me alimenta. Ai, que bom, né? Tô mais aliviada. A oração, não adianta eu falar e dizer que eu gosto, que eu acho bonito, mas eu não vou lá e tomo e como. Tá bom, né? É isso a palavra que Deus quer dizer para vocês hoje. Nós não sabemos tudo que nós vamos enfrentar durante a vida. Tem coisas que eu passei na minha vida que eu nunca imaginei que ia acontecer. Então é bom nós estar sempre preparado, irmãos, sempre preparado. A nossa vida, a nossa fé, a nossa esperança em Deus. Encher o nosso coração da palavra de esperança que vem de Deus, da palavra de Deus, mas não é a palavra que fulano, ciclano. Se eu vier aqui para vocês e falar um monte de palavra bonita, mas eu não falar da palavra de Deus e não falar para vocês o que Deus, o que Jesus Cristo prometeu, não adianta nem confiar na minha palavra, que eu faço, que eu posso e que eu vou dar uma palavra de ânimo. Não, eu estou dando a palavra de Deus, Ele tem a palavra de ânimo. Jesus tem a palavra de ânimo, não é a minha, eu estou dando a palavra que é dele, que eu tomo para mim também, que ele me deu para mim, eu tomo para mim e eu divido com vocês também, eu dou para vocês também. E você pode dar para pessoas que estão ao teu redor, que também estão desanimadas, estão doentes, fala uma palavra, envia uma palavra para essa pessoa, anima ela com as coisas de Deus, não fica só falando, mas tá assim. Claro, a gente não pode fechar os olhos, tem coisas que não tá bom mesmo, mas a gente é realista, a gente sabe que a coisa não tá boa, mas nós temos aqui, ó, o que é bom, nós temos Deus, nós temos a nossa fé que nos sustenta, nos alimenta, que é a nossa esperança e que não vai falhar, tá bom? Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo e que você possa confiar nesse Deus, para a honra e glória do seu nome. Eu tenho certeza que Ele não vai falhar com você, assim como também não falhou comigo, nunca falhou comigo. A Bíblia diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e servem a Deus. Confie em Deus, porque Ele tem a resposta, a saída para tudo que você precisa. Em nome de Jesus. Deus os abençoe. Amém.